Bom dia, meus queridos, tudo bem? Olha a técnica que eu vou usar aqui para fazer um breve resumo da, da aula de ontem para vocês sobre o Egito Antigo. Olha só, vamos lá. Eu gostaria de falar para vocês que quando a gente fala no Egito Antigo, na civilização egípcia antiga, ela talvez tenha sido uma das mais importantes civilizações antigas, assim, juntamente com a Grécia, que provavelmente nós vamos estudar depois. Então, uma civilização que foi tão importante no passado e que hoje vive sérios problemas. O Egito hoje é um país com sérios problemas sociais, econômicos e que vive basicamente da questão do turismo, né? As pessoas vão lá para visitar, enfim, os templos, as pirâmides, etc. Mas é um país que vive sérios problemas. Na antiguidade é considerada uma civilização extremamente importante, como foi dito na aula ontem, expansionista, colonialista. O que significa isso? O Egito, num dado momento, né, ele ampliou demais os seus territórios. Tudo isso através do poderio militar muito forte que eles tinham, né? Nesse sentido, então, o Egito, juntamente com os gregos e talvez os macedônios, foram civilizações muito fortes, grandes, guerreiras e etc. E quando a gente começa a falar no Antigo Egito, não tem como começar pela parte econômica do Egito. Como que um país, ou melhor, como que uma civilização pôde sobreviver meio a terra desértica, né? E aí, obviamente, olha a mãozinha, a técnica da mãozinha, entra a questão do Rio Nilo. O Rio Nilo, olha aqui, ó, tá vendo? Fundamental para isso. Vocês já tiveram essa aula, o Rio Nilo, então, nas épocas das chuvas, ele enchia, depois transbordava, e as margens do rio, então, depois que baixava, ficava uma espécie de humus ali, era onde se cultivava, enfim, toda a economia do Egito, praticamente boa parte da economia do Egito era baseada na agricultura, tá? Havia também o comércio, né? O artesanato, que era mais dedicado a fazer coisas para os nobres, para os faraós e tal, mas basicamente a economia do Egito ela girava em torno da agricultura, né? Por incrível que pareça, o plantio de alface, pepino e outras leguminosas, legumes, trigo também. Tudo bem? E o que é importante destacar, galera, que quem trabalhava na agricultura eram servos. O trabalho servil não é trabalho escravo. O trabalho servil é quase como uma escravidão, mas a diferença é que o servo ele aceita essa condição. Isso está ligado ao quê? Claro, ele recebe uma pequena parte da produção, mas ele aceita essa condição de servo e isso está ligado exatamente à questão política, ó. A isso aqui que eu vou grifar, olha aqui embaixo, ó. Porque o Egito Antigo, ele era do ponto de vista político, era uma civilização que tinha um governo centralizado, ou seja, ele chama todo o poder para as mãos dele, né? Ou seja, o faraó, que é o rei, mas é um Estado teocrático. O que significa ser um Estado teocrático? O governo, o faraó, ele era uma espécie de divindade. Então, assim, ao mesmo tempo que ele tinha o poder político, ele também vai ter o poder religioso, entendeu? Ele é considerado, ou era considerado pelas pessoas, pelos súditos, enfim, como um dos deuses na Terra, né? Então, o Estado teocrático significa isso. A religião se mistura à questão política. E aí eu chamo vocês à reflexão. Será que nós estamos vendo isso acontecer? Em algum lugar do mundo, Brasil, a religião se misturar com a política? Pois bem,
Portanto, do ponto de vista político, então, o Egito tinha um governo centralizado. O que significa isso? O poder todo estava nas mãos do faraó e é um estado teocrático, né? O faraó era tido como um representante dos deuses na terra, né? Isso significa estado teocrático. A religião misturada com a política. Claro, o cara centraliza todo o poder nas mãos, mas como eu acabei de falar para vocês, o Egito ele era expansionista, colonialista, ele dominou diferentes regiões do mundo. Portanto, dava para o faraó governar tudo? Claro que não, né, gente? Então ele tinha pessoas que o ajudavam. Por exemplo, o vizir. O vizir era uma espécie de ministro do faraó. O vizir era uma espécie de ministro, é o cara que era responsável. Então não havia só um vizir, havia vários. Então ele era o responsável ali por cobrar impostos ou por estar fiscalizando, enfim, uma espécie de ministro do faraó. Aí você tem também os sacerdotes, que são figuras super importantes. Os sacerdotes, além de cuidar das questões religiosas, enfim, mas eles também tinham um poder político grande, porque eles sempre estavam aconselhando os faraós, enfim. Se tivesse que ir para uma guerra, a primeira coisa que o faraó ia perguntar é ir lá e falar assim: ô sacerdote, dá para ir para a guerra ou não? Sabe assim? Então existia isso também. E os escribas eram aqueles que foi falado muito bem ontem no Centro de Mídias, que eram aqueles que cuidavam e entendiam a escrita egípcia, né? A escrita egípcia que a gente vai falar um pouquinho depois. Então, quando se ia cobrar imposto, eram eles que estavam juntos lá com o vizir, por quê? Porque os caras que entendiam de números e escrita. E era uma escrita simbólica, como a gente sabe, que daqui a pouco a gente fala. Então a gente pode dizer que vizir, sacerdote, escriba fazem parte ou faziam parte da chamada primeira classe do Egito. Claro, o faraó está lá em cima, né? Ele é o rei. E depois a gente tem nessa divisão da sociedade egípcia os artesãos, os comerciantes, os militares, que são uma espécie de classe média ou segunda classe, né? Os artesãos comerciantes, os artesãos estão ali para fazer coisas bonitas para os nobres, os comerciantes também comercializando pequenos produtos com outros povos, mas tudo em nome do faraó e das classes privilegiadas, desculpe. Os militares, é claro, né? São aqueles que estão ali sempre do lado também do faraó, nas guerras, nas conquistas, enfim. Então, a gente pode chamar artesãos, comerciantes e militares como segunda classe ou então classe média. E lá, vocês viram lá na aula do Centro de Mídias, onde quem acompanhou, que tinha uma pirâmide, né? Que é chamada pirâmide social. Lembra lá? A piramidezinha lá, ó. Vocês lembram que tinha uma piramidezinha lá assim? Né? Não apareceu, mas não tem problema. A chamada pirâmide social. E lá no topo, não, na base da pirâmide, a gente tem o que a gente chama de última classe, que são os camponeses. Quem são os camponeses? Aqueles servos que trabalham ali nas plantações e tal, e os escravos. Deixa eu só colocar uma coisa que foi falado lá no Centro de Mídias ontem. Por exemplo, camponeses e escravos, né? São a classe baixa, digamos assim. Os servos, os camponeses. Então, nem sempre tinha trabalho na agricultura, né? Plantava e depois esperava um tempo para colher. Nesse período entre plantio e colheita, por exemplo, esses camponeses todos iam para fazer obras públicas, estradas, construção de pirâmides, etc. Tá? E os escravos, que foi bem dito ontem lá na aula, que eles eram... É diferente, por exemplo, e eles fizeram essa comparação lá, só para relembrá-los. Os escravos é diferente, por exemplo, dos escravos aqui que vieram aqui para o Brasil, que vieram trazidos da África e tal. Ali havia uma barganha, né? Se trocava africanos
por até tabaco e se trazia para cá. E aqui viravam escravos, sofriam, apanhavam, viviam em senzalas, sofriam castigos terríveis. Os escravos no Egito Antigo, eles tinham alguns direitos, podiam até serem ou se tornarem pessoas livres, né? Eles normalmente eram prisioneiros de guerra, ou seja, o Egito guerreou com um país, uma civilização ali, e aqueles vencidos então se tornavam escravos. Poderiam trabalhar em diferentes serviços, enfim, dentro do Egito, não sofriam castigos, não era nada, era bem diferente. E também havia a chamada escravidão por dívida, né? O que é escravidão por dívida? Você deve para uma pessoa, não tem como pagar, você acaba virando escravo dela até você conseguir pagar, tá? Então é bem diferente a escravidão no Egito da escravidão que houve aqui no Brasil, por exemplo. Beleza, galera? Então, quanto à economia, política e divisão da sociedade, é mais ou menos isso. Espero que vocês entendam. Agora vamos aqui, olha só, olha a técnica maravilhosa. Troco aqui e coloco aqui, olha lá, ó. Olha lá. Não, espera aí que eu tô errando aqui. Faz parte. Vamos lá. Olha lá que eu vou colocar aqui agora, ó. A escrita, né? A escrita, olha lá. Vocês repararam ontem que a professora falou de diferentes tipos de escritas no Antigo Egito, né? A mais conhecida é os hieróglifos, que eram desenhos, todos feitos em sentido vertical, lembra lá? Ó, em sentido vertical, ó. Aí desenha lá um passarinho, desenha uma aguinha, desenha uma árvore, e os hieróglifos, então, é uma escrita simbólica, e só quem conseguia entender eram os escribas. Depois você tem uma espécie de simplificação dos hieróglifos, que é o chamado hierático, né? Que era também uma escrita simbólica, mas digamos assim, que mais pessoas conseguiam entender, mas ainda era uma escrita simbólica, você não tem ainda a invenção do alfabeto, tá? E, por último, uma coisa que não sei se ficou clara para vocês e que vai mudar completamente a história do Egito, e a gente só sabe do Egito por conta disso daqui, ó. Lá no século XVIII, quando o Egito foi invadido então pela França, já a França de Napoleão Bonaparte, a gente nós estamos falando da história moderna. Lá no Egito, galera, existe uma cidade chamada Roseta. Não sei se é a nossa Roseta que tem a ver com aquela Roseta lá, mas tudo indica que sim. E foi encontrada uma pedra, e nessa pedra estava gravado um decreto político. A minha cachorra latindo lá no fundo. Um decreto político, isso é o que menos importa, mas esse decreto ele estava escrito em 3 tipos de eu vou falar a palavra idioma aqui, mas é só para vocês entenderem. Então estava no hieróglifo antigo, estava escrito também hierático, desculpe, e essas duas estavam traduzidas em grego. Estava traduzido em grego, por quê? Porque era um momento também que os gregos estavam ali tentando dominar os egípcios. E aí essa pedra foi recolhida, e como tinha a tradução dos hieróglifos para o grego, aí, como foi bem dito lá no centro de mídias ontem, um importante estudioso chamado Champollion, que não é Chapolin, ele começou, a partir da análise desses hieróglifos e da tradução que estava ali para o grego, ele consegue então começar a estudar a linguagem egípcia, né? A escrita egípcia e os hieróglifos. Então, o que dá para concluir com isso daí? Que com a descoberta da pedra de Roseta, que tinha lá então, volto a repetir, escrito nela um decreto político e tal, mas só que esse decreto estava escrito em
em hieróglifo e também em grego, a tradução em grego. E a partir dessa tradução, com os estudos, principalmente, volto a repetir, do francês Champollion, conseguiu-se, então, com que a gente soubesse mais da história do Egito, enfim. E isso foi se aperfeiçoando ao longo do tempo. Tudo bem? Depois também, uma coisa que se falou muito lá ontem, mas é só rapidinho aqui que eu vou falar para vocês. Olha aqui, falou-se um pouco da mitologia, né? Eu, vou ser sincero, a mitologia não é um assunto que eu me interesso muito, assim, pelas mitologias, mas vamos lá. A mitologia, né, vem de mito, e mitos são coisas que são histórias que são contadas para explicar de repente como que funcionava a vida de um povo, né? Mas o mito mais bacana que tem lá para encerrar para vocês aqui é o mito da história de Osíris e Ísis, que eram casados. E aí o Sete, irmão de Osíris, ciumento, matou Ísis. E agora, toda vez que chove e enche o Egito, e enche o rio Nilo e ele transborda, seria Ísis chorando de saudades do marido. Olha que lindo isso, né? Tudo bem? Eu espero que eu tenha ajudado vocês a entenderem e que a gente parta logo para estudar os gregos, que é muito mais interessante. Falou? Um grande beijo para vocês. Olha aqui a técnica da mãozinha, a técnica da mãozinha. Sacaram? Beijocas, estraladas. Eu estou morrendo de saudade de vocês. Abraço do Profi. Falou? Bye bye.